Olá, muito boa noite para todo mundo. No alto da serra, de onde se descortinava a paisagem das terras do Anhembi até as cabeceiras do Panema, a Siriema e o Bem-te-Vi cantaram em dueto para saudar a passagem do nosso gado em viagem para a fazenda do Taboado. E estando agora arranchada, a pionada da comitiva pioneira do Terra Viva de Bial TV está reunida na roda da fogueira e convida os companheiros e companheiras boiadeiros para participar da nossa função novidadeira, que começa com a apresentação da prosa brideira do dia. O amigo pode reparar que o caboclo mais preparado e saberizado das coisas da vida é aquele que não tem vergonha de perguntar, né? E aqui, nesta nossa lida noticiarista, o companheiro boiadeiro que tem alguma dúvida para resolver a respeito de qual será a combinação certa de touro com vaca para garantir o melhor rendimento da reprodução, pode consultar um especialista para responder a sua precisão, na seção Raças e Cruzamentos, que está na responsabilidade do zootecnista Alexandre Zadra. E a pergunta de hoje veio aqui mesmo do estado de São Paulo e quem mandou foi o nosso companheiro boiadeiro Domício Pereira. Ele quer saber se dá certo usar touro Nelore para cobrir novilhas mestiças, filhas de vaca Nelore com touro Canchim. E qual seria a idade mais indicada para abater as crias deste cruzamento? Pois então, estando feita a perguntação, a gente passa a empreita para o Zadra e fica de banda e esperando para escutar o que é que ele vai falar. Olá, Domício, obrigado pela pergunta. Bem, quando a gente tem que lembrar sempre, Domício, quando a gente pretende fazer cruzamento, a gente busca duas coisas. Primeiro, que o animal seja adaptado ao ambiente que ele está. E segundo, se possível, que a gente gere heterose com esse cruzamento. Ou seja, cruzamos raças diferentes. Sendo assim, você cruzou usou um touro Canchim sobre suas zebus, então você teve uma boa parte de heterose ou vigor híbrido, né? Uma parte significativa, já que o Canchim é 5/8 charolês. Então esse animal cruzado com o zebu, você tem uma certa heterose, um certo vigor híbrido, aproveitando o desempenho do Canchim para ganho em peso, que é espetacular. Essas fêmeas que você tem são bem tropicalizadas. Eu chamo apelido, o que eu dou, essas fêmeas, são fêmeas 31, porque cruzam com um bimestiço. Você cruza o zebu com um bimestiço que é 62% de sangue europeu, ou 5/8, né? Que é o Canchim, Brangus, Brafor. Todos eles são 5/8. Quando você joga numa zebu, você gera animais com 31% de sangue europeu e 70% de sangue zebuíno. Excepcionais animais para o campo. Então, esse primeiro cruzamento, você tem animais muito adaptados e fêmeas boas, ok? Agora, o que utilizar em cima? Se você tem a opção de zebu, muito bom, você fará animais com mais que 80% de sangue zebuíno, muito adaptados, excelentes animais para o pasto. Como o zebuíno ele vai muito bem no campo, ele sempre termina antes do que o taurino, esse animal com uma pitada de europeu, mas sendo a maioria de sangue zebuíno, vai ter um acabamento interessante aí a campo. Logicamente que com suplementação a gente consegue realmente uma gordura uniforme. Então você vai fazer animais aí com 18, 19 arrobas, aos 24, 26 meses, 30 meses, aí depende do seu sistema de recria e engorda para você acelerar ou não o animal. Seja de 22 meses, se você abater tiver muita comida, boa comida, ou 30 meses com menos intensividade na recria e na engorda, ok? Então, muito bom o uso do Nelore sobre a sua fêmea Canchim Nelore. Agora, se você quiser outras opções, eu recomendo aí Bonsmara, Senepol, Caracu, que são animais puros taurinos, que você vai ter mais heterose sobre a sua fêmea Canchim Nelore, ok? Espero ter respondido sua pergunta. Um abraço a todos e vamos para o campo. Sendo a nossa pionada sacudida na lida e decidida no serviço com mestiço, com certeza esta jornada poderia ser vencida numa só tirada. Mas para não judiar da boiada, antes de seguir em frente, a gente faz aqui uma rápida parada e volta para a estrada em instantes. Aguarde. Conforme a gente já falou aqui e os companheiros e companheiras boiadeiros estão saberizados,
Desde o dia 1º do mês presente, já está valendo a nova e muito rigorosa legislação da União Europeia, criada e aprovada com a intenção declarada de impedir a entrada no bloco de produtos vindos de regiões recentemente desmatadas. A questão é que, na lista das mercadorias que vão merecer atenção especial da fiscalização, o Brasil é o grande exportador da maioria. E o caso, então, está sendo merecedor de grande preocupação da parte do nosso setor produtivo em geral. Pois esta é só mais uma e a mais recente demonstração de como os mercados estão ficando mais exigentes no mundo inteiro. E para esticar uma prosa a respeito do que é que o fazendeiro brasileiro deve fazer para lidar com essa situação, a gente tem a satisfação de receber aqui no nosso arranchamento eletrônico a visita internética do pecuarista Luciano Vaccari, diretor da Neoagro Consultoria, que vai participar da nossa entrevista do dia, falando ao vivo, diretamente de Cuiabá, a capital de Mato Grosso. Boa noite, Luciano. Muito obrigado por você ter aceitado o nosso convite mais uma vez. Seja muito bem-vindo, como sempre, aqui nessa casa que você ajudou a levantar. Oi, Sidney. Boa noite. Um prazer estar aqui com vocês. É sempre uma alegria estar com os amigos do Terra Viva. Uma alegria para nós também. Ô, Luciano, começando então por essa questão aí da União Europeia, né? Como é que essa nova lei deles vai influenciar o andamento das nossas exportações do setor agropecuário para lá? Sidney, quando essa medida tiver em pleno vigor, isso vai afetar diretamente as exportações brasileiras, sobretudo as exportações de produtos primários para a União Europeia, porque ela impõe uma série de restrições ao não cumprimento de algumas medidas que ela entende como justas ou razoáveis e que a gente contesta a grande maioria delas. O fato é que o Brasil e o produtor brasileiro precisa cada vez mais demonstrar o compromisso com a produção sustentável. A gente sabe que nós somos exemplo e modelo dessa produção. Nenhum país do mundo consegue produzir com o volume, a qualidade e a sustentabilidade que o Brasil produz, mas a gente precisa começar a demonstrar e dar essas garantias públicas que o mundo vem requerendo nos últimos anos. Ô, Luciano, o maior interesse da União Europeia é ajudar na preservação das nossas florestas, é proteger os fazendeiros europeus da concorrência com os nossos produtos agropecuários, ou a discussão não é exatamente esta, hein? Você sabe que você trouxe um ponto que é extremamente importante. A gente volta e meia se vê diante de algumas questões com a União Europeia. O pecuarista, o amigo que nos assiste, vai lembrar de alguns anos atrás da tal da zona de área tampão. Os estados lá do norte do Mato Grosso, do sul da Amazônia, do Pará, de Rondônia, que era a história lá da febre aftosa, era uma espécie de área tampão, onde alguns estados podiam, outros não podiam, e isso claramente era uma barreira não tarifária transformada numa barreira sanitária, uma barreira sanitária transformada numa barreira não sanitária. Nesse ponto, a União Europeia sempre foi protecionista, e é uma característica do bloco. A gente vê a importância, sobretudo da opinião da França, da Irlanda, da Grã-Bretanha, sobre este ponto. A gente sabe o tanto que o Brasil e o volume da carne bovina brasileira influencia na questão da formação de preço e no consumo da Europa, e isso claramente é uma posição comercial. Mas isso também, Sidney, faz parte do jogo. A gente, como grande produtor de carne bovina, assim como outras proteínas, sobretudo as proteínas vegetais, como milho, soja, algodão, farelo de soja, a gente tem que estar preparado para as regras do jogo. E é um jogo muito pesado. Agora, nós não podemos ser um dos grandes produtores de carne bovina do mundo
E não podemos querer ser um dos grandes exportadores de carne bovina do mundo se a gente não puder e não souber ter a sabedoria de saber jogar a regra do jogo. Ô Luciano, o que é que o produtor rural em geral, né, e o pecuarista de uma maneira especial, devem fazer para voltear essa situação e continuar ganhando dinheiro no mercado internacional, que é para isso que a gente trabalha, né? Sidney, sobretudo, o produtor deve seguir cumprindo a lei. Ele deve cumprir com as suas obrigações nesse ponto, com as suas obrigações sanitárias, com as suas obrigações socioambientais. Ele deve providenciar o seu registro junto ao Cadastro Ambiental Rural. Enfim, ele deve procurar se tornar apto com a regra do jogo. Se essa regra é suficiente ou não para a União Europeia ou para outros blocos compradores de produtos de origem agrícola do Brasil, isso é uma questão que cabe ao Ministério das Relações Exteriores, ao Ministério da Agricultura, discutir. O fato é que o produtor precisa estar apto e quite com as suas obrigações. Nós também não podemos mais permitir que menos de 1% dos produtores agrícolas brasileiros, aqueles que sabidamente não cumprem com as suas obrigações socioambientais, prejudiquem os outros 99% dos produtores agrícolas brasileiros que efetivamente cumprem na totalidade com as suas obrigações. Isso é que é difícil, né? Ô Luciano, agora a gente fala sempre do mercado internacional, mas aqui no nosso próprio terreiro as exigências aí do consumidor também estão ficando cada vez maiores, né? O pecuarista brasileiro está conseguindo conversar direito com quem compra a carne que ele está produzindo? Sim, você sabe que esse é o grande desafio. A gente brinca sempre que o produtor brasileiro precisa conversar com a Dona Maria, que é aquele consumidor que vai diariamente no supermercado, no seu açougue de confiança, comprar a carne bovina, a carne de ave, suína, enfim, de peixe, da sua preferência. O fato é que cada vez mais o consumidor, não só internacional, mas o consumidor brasileiro também está ficando mais exigente. Ele quer cada dia mais garantias de onde veio aquele produto, qual foi o caminho que aquele produto fez, qual foi a tecnologia com que aquele produto teve contato, para que, afinal de contas, a gente está lidando com saúde pública e, principalmente, a gente está lidando com a preferência do consumidor. E o amigo que nos assiste vai lembrar que os nossos avós já diziam que o consumidor é aquele sujeito que sempre tem razão, ele é o cara mais importante da cadeia de valor de qualquer produto, seja ele agrícola ou não, que vai à mesa diariamente do brasileiro. Agora, pensando nessas condições atuais do mercado, né, aqui fora, lá fora ou aqui no nosso próprio terreiro, quais são as principais vantagens da rastreabilidade do rebanho para o fazendeiro brasileiro? Sidney, a principal vantagem é que ela dá essa garantia. Ela é um processo, ela é um sistema, ela é um item dentro desse sistema de produção. A gente não está falando aqui de qual tecnologia deve ser usada. A gente está falando aqui de que é necessário, é urgente e é imprescindível para o Brasil implantar um modelo de rastreabilidade nas cadeias produtivas agrícolas do Brasil. O Brasil não pode mais continuar colocando o volume de proteína animal e vegetal à disposição da mesa do mundo todo e dos brasileiros, sem dar essas garantias mínimas de
de onde veio esse produto e como e qual foi o processo de produção desse produto. A gente tem plena convicção de que muita coisa já avançou nos últimos anos e hoje se percebe um caminho e uma vontade muito grande, sobretudo nos órgãos oficiais, nos órgãos de governo, no Ministério da Agricultura e nos serviços de defesa estaduais, de se implantar um modelo eficiente que garanta demonstrar de maneira clara, transparente, legítima e com credibilidade de onde foi que aquele produto saiu. Muito bom. Ô, Luciano, eu tinha mais umas 25 perguntas para você a respeito desse assunto, que é o futuro da pecuária brasileira, né? A gente concorda nisso, a gente vai ter que aprender a fazer isso, vai ter que arrumar dinheiro para fazer isso, mas o nosso tempo correu mais ligeiro do que o cavalo rei dos parelheiros, então a gente vai encerrar por aqui e vamos voltar a esse assunto brevemente. Obrigado, viu, Luciano? Um grande abraço para você e um abraço para a turma boa aí de todo esse Mato Grossão. Até a próxima. Sidney, obrigado, é sempre uma satisfação, estamos sempre às ordens aqui de vocês e dos amigos aí do canal. Muito obrigado, grande abraço. Depois desta curva na estrada boiadeira, tem uma invernada servida por uma aguada lindeira e é ali que a gente vai fazer mais uma parada ligeira. E quando a jornada for recomeçada, já na sua parte derradeira, a animação da conversa vai ser garantida com a discussão do caso passado no mercado do boi gordo, que tem hoje a seguinte manchete anunciadeira. A situação na nossa praça boiadeira ainda é de carestia de mercadoria, mas como o consumo não aumentou quase nada e a programação de abate do frigorífico está menos apertada, o comprador de boiada já está de novo correndo o trecho com o facão derriçador de preço na mão. É já que a gente vai voltar, aguarde. Se o amigo ainda tem aí algum gado engordado no ponto de ser negociado e está querendo campear a informação e saber para quanto foi o preço do boi, fique já saberizado de que a gente está voltando da freguesia e já fez esta função, sendo que agora a precisão é só de prestar atenção para ver qual é a cotação da sua mercadoria. Com a estiagem fazendo rasoura nas pastagens no país inteiro, o viajante que antes se encantava com a beleza dos campos verdejantes do sertão brasileiro, agora só está vendo o amarelo desmaiado do capim seco e esturricado. E nas invernadas, onde salpicava o branco das boiadas, hoje não tem mais nada. A consequência disso, conforme todo mundo tem perfeita sabedência, é um forte esmagrecimento na oferta de boiada terminada. E esta é a parte principal do devorteio que tinha sido feito pelo mercado pecuário a partir do meio do mês passado para frente. Por conta disso, de lá para cá, a carestia de mercadoria foi fazendo a programação de serviço encurtar e o aperto do dono do frigorífico aumentar, né? O resultado lógico e esperado foi que o comprador de boiada acabou sendo obrigado a largar a mão de ficar dando demonstração de valentia e teve de melhorar a cotação. Aí, como o valor da arroba já estava quase no resto do chão, de tão baixo, e era tanta precisão de dinheiro da parte do fazendeiro, o pouco que o preço subiu já serviu para convencer quem tinha algum lote reservado a vender logo seu gado. Ao mesmo tempo, ainda lá naquela hora em que o estoque de boi e de capim foi chegando ao fim e foi ficando cada vez mais difícil para carregar o caminhão, o povo da indústria ficou com medo de ter problema com o fornecimento e voltou a fazer contrato de entrega no termo com o pessoal do confinamento. E para completar essa desconjuminação, o calendário ainda está na metade abrideira do mês e o trabalhador brasileiro já recebeu o pagamento do salário, mas o consumo de carne quase não aumentou e o açougueiro continuou padecendo de solidão no seu estabelecimento. A questão é que, enquanto o consumidor vai ficando de novo alongado e vasqueiro, agora já não demora mais para o gado engordado no coxo começar a chegar em maiores quantidades. De modo, então, que para o companheiro boiadeiro o caso vai ser de prestar muita atenção no andamento da negociação para não dar um passo errado no mercado, né? No balanço do dia da Scott Consultoria foram apuradas mudanças nas cotações em 10 das 32 regiões pesquisadas em todo o Brasil e desta vez o que aconteceu foi que em todas essas praças a arroba caiu.
A lista dessas derriçadas foi encabeçada por Barretos de Araçatuba, aqui no estado de São Paulo, onde o boi foi rebaixado para R$ 241,50 a prazo já livre do Fungural. Em Cuiabá, capital de Mato Grosso, o tombo foi geral, com o macho voltando para R$ 209 e a fêmea para R$ 187. No norte do estado, o boi escorregou para R$ 216,50 e a vaca para R$ 187. No sudeste mato-grossense, a queda foi só do macho, também para R$ 216,50. Em Campo Grande, a capital de Mato Grosso do Sul, o boi foi cortado para R$ 236,50. No oeste da Bahia, o comprador derrubou o macho para R$ 213,50. No oeste do Maranhão, o boi piorou para R$ 202. Em Pelotas, no Rio Grande do Sul, o macho foi rebaixado para R$ 8,90 o quilo vivo, ou R$ 267 por arroba. E no oeste gaúcho, o boi descambou para R$ 8,70 o quilo, o que representa R$ 261 se o negócio fosse por arrobas. A sabiapoca que fez ninho na cumieira do paiol já tratou do filhotinho e o jaó, que pia todo o fim do dia no alto da paineira, já se despediu do sol e sumiu na chapada para caçar puleiro na galhada do arvoredo. E eu também vou me retirar porque amanhã bem cedo o galo carijó madrugadeiro, que é o rei do terreiro, vai cantar anunciando a alvorada e quando o céu clarear, eu já vou estar de pé e de café tomado, com o alazão tostado arreado e pronto para a lida, que é o que eu mais gosto de fazer nesta vida. Esta e mais uma tantada de prosinhas rimadas que foram escritas para arrematar esta empreitada diária na televisão, fazendo a exaltação da nossa verdadeira cultura sertaneja, estão reunidas e publicadas nos 4 livros da minha série Versinhos de Caipira, que continuam servindo de inspiração para os companheiros e companheiras boiadeiros, canturinos, violeiros e catireiros do Brasil inteiro. Para saber como fazer para comprar um exemplar ou logo a coleção inteira, o amigo e a amiga que quiserem podem ficar à vontade para ligar para o meu telefone pessoal, que é o 11 98 224 1807. Repetindo, 11 98 224 1807. Ou mandar um e-mail para sidneymascio@uol.com.br ou ainda achar meu nome lá no Facebook. E assim a gente dá por terminada esta jornada e já vai fazendo a despedida, mas antes de pôr a boiada de novo na estrada, já fica garantida a volta do Terra Viva DBO na TV para amanhã, às 6h30 da manhã e às 7h25 da noite. Um abraço para todo mundo e até lá então.